Então tá bom, gente. Então, oficialmente, sejam bem-vindos, né? Eu sou Arthur Gaiarsa e essa aqui é mais uma sessão aberta do Sob Seu Corpo. Hoje a gente vai fazer uma prática de liberação de tensão a partir de movimentos mais sutis, mais suaves e prazerosos. Então, para isso, a gente vai buscar um caminho de expansão de várias formas antes de colocar o corpo em posições de liberação, que são essas posições de chacoalho. Mas antes ainda de eu começar a guiar essa prática, queria conversar um pouco hoje, me deu essa vontade, sobre couraça muscular do caráter, que eu acho que é um tema que ainda pode ser bem explorado assim e que é de interesse de todos, né? A couraça muscular do caráter é um conceito que foi cunhado pelo Reich, né? O Reich é um primeiro cientista ocidental e começou a falar sobre essas integrações corpo e mente. Como é que uma coisa influencia a outra e quais são as formas que isso apresenta, né? E para isso, nesse estudo, né, ele começa na psicanálise, então ele vai estudando a psique, né, se aprofundando nisso, junto com o Freud, até que chega um momento, muitos anos depois, ele já tinha sido até presidente da Associação Psicanalítica, né, Sociedade Psicanalítica, 7 anos seguidos, né, então ele manjava muito, e o Reich era famoso, assim, por ser um cara que gostava de casos difíceis. Então, muitos dos casos de psicoses mesmo, mais graves, assim, eram mandados para o Reich, o próprio Freud enviava, tanto que o auge da carreira dele é a pesquisa sobre o câncer já, né? Isso aí no início, quando começou a aparecer essa doença. E os estudos do Reich foram nesse sentido. Então, após muitos anos fazendo psicanálise, que é uma técnica só verbal, né? A pessoa, inclusive, fica deitada num divã, né? Na forma clássica, não tem contato visual com o terapeuta, né? O terapeuta fica atrás do divã e a pessoa fala, 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 até que um momento ela pode fazer associações livres, né? Esse que é o nome da técnica, né? Associações livres. Então ela pega de tudo que ela está falando, de repente encadeia uma pá de insight, associação, e aquilo era a forma de resolução das questões, né? Ele enxerga que isso não está funcionando. Ele percebe que quando ele não olha para a pessoa, ele está perdendo muito do que ela está querendo dizer. Ele percebe no tom de voz e na melodia daquela voz que às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas querendo dizer outra. E quando a gente coloca o corpo deitado, né, na horizontal, a gente praticamente tira todo o efeito da gravidade. E é em cima da gravidade que a gente constrói todo o nosso mecanismo de locomoção e de expressão, no fim das contas. Então, a gente acaba não sendo exatamente a gente fora quando a gente não está no contato da gravidade. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai começar a fundir essas coisas, né? Então, o Reich olha esse corpo de um terráqueo, ou seja, moldado para andar aqui na Terra como um bípede, com todas as características. A gente demora um período longo para conseguir essa proeza, né, de ser um bípede, e esse período da primeira infância ali, principalmente, é o período que a gente vai moldando esse nosso jeito. Todo esse aparelho locomotor e estator, que é a parte inconsciente, grande parte do inconsciente, que está presente, então, no nosso corpo. Como assim, né? A gente vai pensando, então, quando eu estou montando essa estrutura de equilíbrio, vamos voltar lá atrás, né? No comecinho da vida mesmo, né? Do que a gente começa a respirar até a gente conseguir realmente ter um equilíbrio em pé, demora mais ou menos um ano, certo? É um período mais ou menos de um ano. Depois que a gente fica em pé, é que começa a gente poder, por exemplo, amadurecer também o olhar, amadurecer essa coordenação óculo-manual, mão-olho, né? Que é bem importante também para a gente se tornar um ser humano na sua potência, né? De polegar opositor, um olho destacado, né? A gente vê de cima ali. E dali para frente a gente monta essa estrutura, então, completamente inconsciente, vamos falar que a gente nem sabe que está na Terra ainda e já está em pé ali, repetindo o que os outros fazem, né? Repetindo as outras pessoas. E dali até uns 3 anos isso se conclui, quando a gente percebe que o ego está chegando, né? Que a gente fala, o ego agora já tem um serzinho ali com ego. Por quê? Porque ele já entende que ele é um indivíduo, começa a entender que ele é um indivíduo, e dali até mais ou menos 6, 7 anos, ele vai formando, então, esse caráter. Então, na ideia reichiana, a gente nasce com um temperamento,
que é uma direção de um desejo, assim, dá para pensar assim, né? Tem criança que tem mais fome, tem criança que tem menos fome, tem criança que chora mais, tem criança que chora menos, tem criança que berra mais, tem criança que berra menos. E isso não dá para explicar por quê, porque ela ainda não tem nada ali, né? Vamos falar que é um temperamento, então, algo que não vai mudar, uma direção de desejo. E depois a gente, na relação com o mundo, né? Com as pessoas, com a família, com o ambiente, a gente vai criando o que a gente chama, então, de caráter, que o Reich chamou de caráter. Então, o caráter é como se fosse o nosso jeito de agir. É um jeito, é uma forma. É bem um jeitão mesmo, assim, a leitura que a gente tem hoje. Apesar do Reich dividir e ter ficado muito popular essa ideia das couraças a partir de anéis, né? Anéis de couraça muscular, né? Anel ocular, anel oral, anel cervical, anel torácico, diafragmático, abdominal e pélvico, né? É assim que ele dividiu. É importante a gente enxergar isso junto e enxergar em movimento. Então, eu estou falando isso para a gente começar a observar no seguinte aspecto. Quando me bate uma grande ansiedade, por exemplo, que é algo que acho que todo mundo pode identificar com certa relativa tranquilidade. Qual a posição que meu corpo está ali? Qual é o tipo de pensamento que está me ocorrendo? Quanto eu estou respirando? Quando eu começo a me sentir esquisito também. Vamos pensar uma situação bem corriqueira também, assim, porque a neurose somos nós. Então, a gente, imaginando uma situação bem corriqueira. Entro num restaurante, e aí eu olho assim de relance, me dá uma parada, eu já acho que a pessoa não gostou de mim ou alguma coisa assim. Começo a me sentir esquisito, imediatamente, assim, vou me sentindo esquisito. Esse sentir-se esquisito tem muito a ver com uma inibição de respiração e uma inibição de movimento. Então, percebe que quando a gente se sente esquisito, a gente se mexe meio truncado, né? A gente está respirando com dificuldade e, de repente, quem sabe, a gente assume uma posição de defesa. Quais são as posições mais comuns? Vamos pensar juntos aqui, né? A gente vai chamar aqui nessa linha de pensamento, a gente pode chamar uma defesa esquizoide. Uma defesa esquizoide é um tipo de caráter que se relaciona muito menos com o mundo externo, pouco afetivo, faz pouco contato. Qual é a defesa? Ó, tô aqui numa posição neutra, se pudesse, né? Se eu pudesse, mas estou numa posição bem neutra, de repente estou esquisitão, já derrubei uma água aqui, já estou com toda a dificuldade para estar naquele ambiente, aí eu vou me fechando, vou me entrando para dentro de mim. Aí até pego o celularzinho ali e fico aqui, ó, sumo, como se eu não estivesse ali. Corto toda a conexão com qualquer tipo de pessoa ou ambiente e vou para dentro de mim como se eu não estivesse lá. Outro tipo de defesa que a gente pode identificar também, mesmo esquema, entrei no restaurante, blá, 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 alguém, estranhei o olhar de alguém, já estava na nóia e tal, e aí, de repente, tô lá, aí só que eu faço uma defesa narcísica, ó, eu me endureço meu peito, mas cresço assim, finjo que não estou com medo, endereço meu pescoço, desvio o olhar, fico com esse olhar distante lá no horizonte, como se inatingível. Da mesma forma, eu corto a relação com todo aquele ambiente ali. Então, percebe que é um jeito que envolve a gente inteiro? A ideia vem, o corpo foi, daqui a pouco a energia, você quer pensar de energia, você vai ver, tá jogando lá para dentro, porque você quer sumir, você quer fingir que você não está lá. E isso tudo a gente vai moldando dentro do que a gente chama educação. O principal agente na repressão de todo mundo é sempre a família. Mas a sua não, viu, pequena? Você não vai ficar brava com a sua mãe. É a família, que é onde a gente aprende a se comportar dessa forma, né? Nas situações diárias mesmo. Numa janta em que você é agredido e não pode reagir, quando a violência é frequente, você tem que ficar ali parado, você vai desenvolvendo esse monte de aparato neurótico. Aí chega a escola e reforça tudo isso, né? Não se mexe, não se mexe, não se mexe, fica parado. Ser inteligente é estar parado. E a gente vai desenvolvendo esses mecanismos que ficam tão incorporados que raramente a gente percebe. Vê que louco, né? Porque às vezes perceber a coisa mais óbvia é o mais difícil, porque como é uma estrutura nossa, fica super difícil de perceber.
E aí, às vezes, a gente cai num raciocínio mais racional. Ah, não, porque o olho é o medo, a boca é a agressividade, porque a garganta é não sei o que lá. E não consegue ver esse conjunto se movendo. E às vezes, se a gente fica um pouquinho atento, um pouco não, né? Se a gente está atento, a gente consegue perceber a forma que isso se integra. E óbvio que isso por si só não resolve, né? Porque isso é a gente não pode arrancar a nossa estrutura, né? Mas a partir daí, abre-se uma janela para você encontrar outros jeitos de lidar com isso, outras formas, com mais respiração, com mais expansão, com mais espontaneidade, por que não, né? Se reprimir menos, porque no final essa estrutura em todos nós, ela é religiosa, ela é muito religiosa, ela lida com culpa, lida com moral, lida com tudo isso que não é uma coisa tão tangível, não é muito conversado, né? Isso tudo é implícito. Você vê uma criança pequena, de 2 anos, às vezes, ela já sabe o que pode e o que não pode fazer ali no ambiente dela. E ela não sabe nem falar, gente. Ela não tem nem palavra para descrever, mas você vê que às vezes ela se esconde para fazer o que ela quer e ela sabe que não pode. Então você percebe como isso tá lá dentro, entranhado. E por que que é tão difícil a gente dar esses saltos? Porque cada vez que você der um pulinho para lá, a tua moral vai te apertar de volta para cá. E isso a gente vai ver como culpa, vergonha, medo, né? Isso como a gente vai sentir isso. Bom, dito isso, no final, tá bom, gente? Eu vou liberar os áudios para todo mundo, para a gente conversar mais sobre isso, tá? É só para não expor ninguém agora, eu prefiro que vocês fiquem com essa e vamos respirar. E aí, dona Regina, beleza? Pode deitar aí de barriga para cima agora. Oi, Luquinha, beleza, querido? Bem-vindo. Então, deita e chega no chão, né? Faz o movimento que você quiser. Chama um pouquinho mais de ar, sente esse corpo aí e já vai entrando nessas de não debater com você agora, tá? Segue mais essa parte da vontade. Tô com vontade de mexer aqui, mexo. Tô com vontade de mexer ali, mexo. Não tô com vontade, não mexo. Sem se obrigar, sem brigar. Vamos dar um nó nessa estrutura. Ai, chama mais ar, gente. Respira um pouco mais, dá uma suspirada aí, vai. Quem não suspira há muito tempo, nossa, aproveita, ó. Ah, ai, 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 ai. Ai, ai. E aí, quem já tá no chão, segue suspirando e começa a se espreguiçar desavergonhadamente. Vai puxando mesmo pra cá, empurrando pra lá. Ai, 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 ai. Vou fazer com vocês também. Ai, 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 ai. Hum, hum. E aí, gente? A gente continua nessa onda mesmo. Só que eu vou, ó, eu vou me esticar todo aqui, ó, mão e pé para longe, estico, 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 inspirando. E na exalação, eu vou fazer um casulinho aqui, ó, para a direita, ó. Esvazio tudo. Inspiro, esticando de novo. Exalo o casulinho do outro lado.
Ah. Ah. Mais uma para cada lado. Beleza. A gente vai voltar de barriga para cima. Vai colocar planta do pé com a planta do pé. Juntar os calcanhares bem perto do quadril, ó. Então, e as mãos, palma da mão para cima, mão no chão. Dá uma olhadinha aqui nesse move, ó. E aí depois a gente faz junto, ó. Eu inspiro arrastando no chão. Afasto tudo, mesmo esquema de antes. Exalando, joelho no peito. Se der, testa no joelho. Se der. Se não, esvazia até o final aqui. Aí, ó. Levo até o chão. Faço de novo. Bora lá? Vai sem pressa, estica bem, aciona a musculatura interna da coxa, alivia a tua lombar. Ah. Fazer mais 3 vezes, capricha, faz bem esticado mesmo, ralando bem no chão mesmo. Hum. Beleza. Solta um pouquinho aí, relaxa os movimentos que você quiser. Não, não, não. A gente vai continuar. Eu vou colocar os pés calcanhares bem perto da minha bunda mesmo. Os pés na largura do meu quadril. Mão perto do pé. Abro bem os ombros, ó, me ajeito, legal. Inspiro parado. Exalando, eu vou subindo o quadril. Fico aqui em cima. Inspiro, relaxo um pouquinho a posição. Exalo, estico. Fazer isso mais umas 3, 4 vezes. E mais linha. A gente vai descer bem devagar. Vai desenrolando, ó, vértebra por vértebra. Chegou lá no chão. Quem puder escorregar no chão, melhor. Quem não puder, vai improvisar aí, ó. Vou deixar o pé no chão, as costas no chão. E meu quadril eu libero, ó. Vou, ai, ai. Um lado e para o outro, dando uma massageada na lombar e em cima da bunda. Ah, eu gosto de deslizar bem, ó. Deixo o pé parado e vou soltando minha lombar ali, ó. Consigo concentrar em alguns pontos difíceis de atingir.
Ai, ai, ai. Beleza. A gente vai se esticar. Estica as pernas. Solta aí o movimento que possa estar afim. A gente vai começar a fazer uma bateção de corpo no chão. Então, vou inspirar fundo e exalando eu começo a bater as pernas. Acelera um pouco isso aí, deixa bem solto o movimento. Bate a carne. Vai diminuindo aos poucos. E uma hora você para. Ai, para e sente como é que é isso. A gente vai colocando os pés no chão, dobrando os joelhos e vai fazer esse mesmo movimento só no quadril, é curtinho. Eu vou batendo esse quadril bem solto no chão. E aí pode girar de um lado, do outro, procura atenção, respira e solta. Vai diminuindo daqui a pouquinho. Pode fazer mais uma massagem na lombar e do quadril no chão ali. Próximo movimento é um pouquinho mais difícil, então eu vou pedir para vocês fazerem mais lento, se não estiver confortável. Mas é o seguinte, ó, cotovelo no chão, quadril, cabeça fica no chão. Eu vou dar uma arqueada no meu externo, ó. Subir ele, e solto. Beleza. E por último, a gente vai fazer tipo um chilique nos ombros. E vai soltando o pescoço. E vai soltando tudo. E vai parando. A gente já vai juntar de novo planta do pé com planta do pé. E aí, quem já está acostumado a praticar, já vai para a sua posição de liberação. Quem não tiver, faz comigo ainda mais um pouquinho. Então, quem estiver acostumado, acha a posição que chacoalha. Se entrega a ela. Quem ainda não acha assim com facilidade, vem comigo. Ó. A gente vai manter essa posição, planta do pé com planta do pé. Inspirar parado, exalar, subir um pouquinho o quadril, ó, só um pouquinho. Não muito, né? Ó, pouquinho. Relaxo aqui, tento relaxar meus tubos digestivos. A boca, o genital e o ânus solto. E aí eu vou aproximando as minhas coxas e depois afastando bem devagar. Faz esse movimento bem lento. Até você sentir que começa a dar umas chacoalhadas. Mantém o quadril lá em cima. Aí, por exemplo, achei esse lugar. Ó. Vou ficar aqui. Respire mais.
Solto meus esfínteres, deixo essa chacoalhar, tomar conta de mim. E aí, quando firmar esse movimento, eu vou levando o quadril para o chão e fico. Fico com as pernas na mesma posição e vou deixando esse chacoalho tomar conta de mim. Para quem nunca fez, é comum que você se pergunte se você que está fazendo ou não. Continua chacoalhando. Não deixa essa dúvida te paralisar. O importante é experienciar esse chacoalho agora. Qualquer movimento que aparecer, faz ele, segue. Não precisa seguir nenhum padrão. Deu vontade, movimenta. Não fica só de espectador. Pode ir junto. Vamos. Quem for estiver ficando desconfortável, pode mudar, põe o pé no chão e continua. Eu vou me despedir de quem está fazendo pelo YouTube, depois dá uma deitadinha, tá bom? Até mais, gente. Beijos. E vou soltar